Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público e do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre a teoria de direitos humanos. E qual a conceituação jurídica de direitos humanos? São os direitos inerentes ao próprio ser humano, aqueles que o ser humano detém pelo próprio fato de existir, pelo próprio fato de nascer com vida, que adere à própria personalidade do indivíduo, do ser humano. Em uma órbita nacional, nós podemos classificá-lo ou defini-lo como direito fundamental. Em uma órbita internacional, seria o direito fundamental na órbita internacional. Para melhor compreensão de vocês, é necessário fazer uma digressão histórica sobre a evolução histórica desse direito na nossa ordem jurídica. Primeiramente, existia o direito natural, em que os glosadores, os doutrinadores da época do direito natural colocavam os direitos humanos ou os direitos fundamentais como aqueles inerentes ao próprio ser humano, pelo próprio fato de existir, como eu já mencionei na própria conceituação jurídica de direitos humanos. Posteriormente, uma evolução histórica, houve o desenvolvimento do positivismo jurídico. E dentro dessa perspectiva, em uma visão radical do nosso positivismo, uma visão kelseniana do positivismo, os direitos humanos, os direitos fundamentais, são aqueles que são proporcionados pelo próprio Estado. E relembrando que, para Kelsen, não existiria uma distinção entre direito e Estado, ou seja, o Estado de Direito é uma coisa só. O Estado representa o direito e o direito representa o Estado. Então, nessa órbita, os direitos humanos seriam aqueles proporcionados pelo Estado, e só. Com o desenrolar histórico, houve a evolução do positivismo para o neoconstitucionalismo ou o pós-positivismo, tentando moralizar o positivismo, trazer conteúdos éticos, morais, valorativos para a nossa ordem positivista. E dentro dessa perspectiva, trazendo conceitos do próprio direito natural que eu já citei anteriormente. Então, hoje, nós vislumbramos uma congregação entre o direito natural e o direito positivo, ou seja, o nosso pós-positivismo ou o nosso neoconstitucionalismo, em uma visão mais moral, mais ética, mais valorativa, axiológica do nosso direito positivo. Saindo dessa digressão histórica, é importante colocar a classificação de direitos humanos. E aqui eu coloco primeiramente a classificação entre gerações de direitos. Existem doutrinadores que colocam a classificação entre 3 gerações, existem doutrinadores que colocam 4 gerações e ainda existem doutrinadores que colocam 5 gerações de direitos humanos ou de direitos fundamentais. Primeiramente explicando essa divisão trinária de gerações de direitos fundamentais ou de direitos humanos, fazem a associação com a principiologia reinante na Revolução Francesa, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade, em que essa primeira geração de direitos fundamentais ou de direitos humanos é colocado relacionado ao princípio da liberdade. Ou seja, aqui nós podemos vislumbrar direitos civis, direitos políticos, direitos ligados ao princípio da liberdade ou ao direito fundamental da liberdade. A segunda geração seria a geração ligada aos direitos de igualdade, ou seja, os direitos sociais, os direitos de segunda geração. Como exemplo, eu posso citar o direito à moradia, o direito à educação, o direito a uma saúde pública de boa qualidade, o direito a uma previdência social.
Todos esses direitos sociais são direitos de segunda geração ligados, então, ao princípio da igualdade ou da isonomia, que é um princípio da igualdade material, propriamente dita. A terceira geração seria aquela geração de direitos humanos ou fundamentais ligadas ao princípio da solidariedade, ou seja, da fraternidade dentro daquela tríade principiológica dada pela nossa Revolução Francesa. Aqui eu coloco os direitos coletivos, os direitos de terceira geração, os direitos transindividuais, difusos e coletivos, individuais homogêneos, esses direitos que estão fora da nossa órbita internacional, que vão além, que transcendem a essa faceta nacional, que transcendem a nossa soberania nacional. Então, por isso, direitos coletivos ligados à terceira geração de direitos, à fraternidade e à solidariedade. Como eu disse, existem doutrinadores que colocam uma quarta geração de direitos, que está ligado à tecnologia, a um direito de informação, a uma agilidade, a uma rapidez da informação. Então, essa seria a quarta geração de direitos. A quinta geração de direito, existem ainda doutrinadores que afirmam que seriam direitos ligados à globalização, a esse aspecto internacional, global, que não só vislumbra os direitos fundamentais em uma órbita nacional, mas que internacionalizam essa inter-relação entre estados soberanos, entre organizações internacionais, associações coletivas. Então, dentro dessa órbita de globalização, então estaria relacionada a essa quinta geração de direitos. Saindo dessa classificação entre gerações de direitos fundamentais ou humanos, nós temos uma classificação do direito internacional, que está relacionada à própria classificação dada por tratados internacionais, acordos internacionais, convenções internacionais ratificadas pelos Estados soberanos. Dentro dessa perspectiva, nós temos as classificações entre direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, direito de desenvolvimento socioambiental, direito de não discriminação da mulher, direito de não discriminação racial, étnica ou religiosa, direito de não discriminação das pessoas portadoras de necessidades especiais, das pessoas com deficiências. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que vislumbrar os direitos humanos como aqueles que estão dentro dos acordos ou dos tratados internacionais ratificados pelos Estados. Essa seria a classificação do direito internacional. Já a outra classificação seria os direitos humanos globais. Aqui fazendo face àquela quinta geração de direitos humanos que eu coloquei anteriormente, ligados ao direito da globalização, a um Estado globalizado, a um Estado em que vislumbra a perspectiva internacional e não tão somente em seu Estado soberano. Então, dentro dessa faceta de negociações internacionais. Agora, me atendo a características dadas pelos direitos humanos ou princípios que orientam esses direitos humanos, nós temos alguns, que são o princípio ou a característica da inerência, ou seja, como eu disse anteriormente, vislumbrando aquele aspecto conceitual dado pelo direito natural, que vislumbra o direito humano como aquele direito inerente ao próprio ser humano, que só pelo fato de existir com vida, de nascer com vida, o ser humano já o detém. Então, esse é o princípio, a característica da inerência. Já o princípio da universalidade é que são direitos universais, que são direitos globais, que são direitos internacionais, que são vislumbrados numa órbita universal e não só individual, e não só intergeracional, mas universal. Já outro princípio seria o princípio
do não retrocesso, da vedação do retrocesso social, que seria aquele princípio que veda, que se proíbe que os direitos eles retroajam, que os direitos eles retrocedam socialmente. Só é necessário, só se oportuniza o desenvolvimento desses direitos, ou seja, cada vez mais direitos humanos, cada vez mais direitos fundamentais, mas não a retirada, não o retrocesso social. Outro princípio ou característica seria a transnacionalidade, por uma órbita internacional. É óbvio que os direitos internacionais, os direitos humanos internacionais, são aqueles que podem ser vislumbrados dentro dos acordos internacionais. Então, é por isso que eles são transindividuais, eles são transnacionais, eles transcendem a órbita do direito nacional de cada Estado soberano, como eu disse anteriormente. Eles são direitos imprescritíveis, ou seja, eles não prescrevem pelo fato de a pessoa não utilizá-los. Eles estão lá, eles são inerentes à pessoa propriamente dita. Eles são direitos inalienáveis, ou seja, eu não posso vender o meu direito à vida, o meu direito à saúde, qualquer outro direito fundamental humano que eu detenha. Eu não posso dispor desse direito, então por isso que ele é inalienável, ele é imprescritível, ele é irrenunciável também, como outra característica. Eu não posso renunciar ao meu direito à vida, eu não posso renunciar ao meu direito à liberdade. A liberdade até poderia, em função da relatividade do direito, mas e outra característica é que eles não são absolutos, eles são relativos, como próprio característica dos direitos fundamentais, que são os direitos humanos numa órbita internacional, como eu disse anteriormente. São direitos irrenunciáveis, como eu já disse, são direitos que transcendem a própria figura da pessoa, como eu já disse também, e que têm efetividade, eles têm concretização na nossa órbita nacional, eles têm uma eficácia imediata dentro daquela perspectiva da classificação dada por José Afonso da Silva nas normas de direitos fundamentais. Então, eles não precisam de regulamentação, eles já existem e são eficazes e efetivos, eles já têm concretude. Um exemplo é o nosso artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição de 88, onde dizem que as normas de direitos fundamentais, e aqui vislumbrando essa semelhança entre direitos fundamentais e direitos humanos, eles têm eficácia imediata, eles têm efetividade dentro dessa conceituação que eu coloquei anteriormente. E eles são direitos históricos. Por que históricos? Porque ele se desenvolve na história da sociedade humana, ou seja, pela luta por direitos. Cada vez o ser humano, o cidadão, ele tem mais direitos fundamentais, mais direitos humanos em função dessa luta, dessas conquistas históricas. Então, por isso, dessa característica da historicidade dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Saindo agora desse campo ou desse plano de características ou de princípios que ensejam os nossos direitos humanos, nós temos ainda que colocar qual é o plano dos direitos humanos dentro da nossa ordem nacional, dentro do direito brasileiro. Aqui eu peço a permissão de citar alguns artigos da nossa Constituição para poder exemplificar e poder explicar melhor para vocês. Antigamente, nós vislumbrávamos os direitos humanos como lei ordinária, ou seja, quando o Brasil ele assinava e ratificava um acordo internacional, um tratado internacional, esse tratado que dispunha sobre direitos humanos, ele era visto como uma lei ordinária, dentro da perspectiva da nossa ordem constitucional. Então, ele detinha uma faceta um pouco menor do que detém hoje, e eu vou explicar por quê.
Posteriormente, com o desenvolvimento dos nossos estudos constitucionais e próprias decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, vislumbrou os direitos humanos como ou direitos que eram tratados na órbita internacional, em tratados internacionais, em acordos internacionais ratificados pelo Brasil, eram tratados como normas supralegais. E o que seriam essas normas supralegais? São normas que são maiores dentro da pirâmide escalonada de normas dada por Hans Kelsen, agora relembrando o positivismo jurídico dado por Hans Kelsen, para que vocês entendam melhor essa teoria. Dentro dessa perspectiva, os direitos inerentes a tratados internacionais estariam acima de leis ordinárias e abaixo da Constituição Federal. Então, por isso que seriam supralegais, estariam acima da lei ordinária, da lei complementar ou qualquer outra classificação de lei no nosso ordenamento jurídico. Estariam acima da lei e abaixo da Constituição. Posteriormente, com o desenvolvimento da nossa ordem constitucional, veio o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, dizendo que quando um direito humano esteja ratificado em um tratado e seja convencionado pelo nosso Congresso Nacional, seja aprovado no nosso Congresso Nacional como uma emenda constitucional, ou seja aprovado nas duas casas, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 2 turnos, por 3/5 de votos de cada casa, então ele será tido como uma emenda constitucional, ou seja, ele será tido como uma norma constitucional propriamente dita. Então, um direito humano pode ser tido como uma emenda constitucional se for assim aprovado pelo nosso parlamento. Então, existem essas 3 diferenças conceituais no nosso plano jurídico em relação a direitos humanos e a direitos que estão abrangidos pelo nosso direito internacional. Eram estas as digressões históricas, as digressões conceituais que eu acho de extrema relevância para vocês lembrar na hora da prova. Um forte abraço e até a próxima!